Pronto, voltamos aqui, fizemos um intervalo rapidinho e a gente estava mostrando o quê? Como que se deu toda essa produção no Brasil e principalmente relacionado com o quê, gente? Com essa mão de obra escrava. Então nós vimos que em 1871, tá, foi feita a lei do ventre livre, que na verdade não mudou nada. Continua produzindo café até 1885, quando em 28 de setembro de 1885 vem a lei do sexagenário. E o que falava a lei sexagenária, gente, que era um absurdo, e absurdo eu já falei várias vezes, não é goiano falando errado, é um absurdo tão grande que é um absurdo duas vezes. Tá? O que falava a lei sexagenária? Que o escravo que atingisse 60 anos de idade não seria mais escravo. Gente, numa época que a expectativa de vida era de 37 anos, que escravo que atingia 60. E se atingisse, estava dando lucro ou prejuízo na fazenda? Prejuízo, então pega a sua casa de alforria e cai fora da minha fazenda, era isso, tá certo? Era essa a situação, tá? E o sujeito sabia o quê? Conhecia o quê, gente, fora dali? Ia morrer amigo à beira da estrada, tá certo? Se conseguisse por acaso chegar em um quilombo, ainda tinha alguma chance de viver mais 2 meses. Era mais ou menos isso. Tá? Então olha só, aí continua fazendo o que, gente? Produzindo café, até que chega o dia 13 de maio de 1888, que naquele ano deu o que, gente? Num domingo. E no domingo, a Santa Princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea, Santa do Pau Oco, que deve estar queimando a alma eternamente no fogo ardente mármore do inferno até hoje. Porque ela só assinou a Lei Áurea, por quê? Por pressão da Inglaterra. Mas assinou? Assinou. Tá certo? Até aqui, ó, segunda-feira, 14 de maio, tá vendo? Essa é a reportagem da época. Gente, mas assinou, tá? Mas no dia 13, os negros comemoraram, tá certo? Fizeram o quê, gente? Roda de samba, de pagode, acarajé, vatapá, munguzá, roda de capoeira, tá certo, gente? Tudo isso regado o quê? Um chopp geladinho. Isto no domingo 13. E na segunda, 14, faz o quê? Isso mesmo, meu amigo, inchado nas costas, trabalhar vai mudar o quê? Me diz, o que vai mudar aqui? Nada. Conhece o que fora dali? Nada. E você acha que foi assim, ó, bateu o certo, postou no Face? Tô livre, foi isso? Gente, até hoje os rincões do nosso país, há quem trabalhe pela dormida e pela comida. Pasmem vocês, mas em 2017, na votação da reforma trabalhista, teve deputado da bancada ruralista, teve a cara de pau de propor no Congresso que pudesse pagar na área rural o trabalhador com dormida e comida. Isso mesmo. Olha o absurdo, trissurdo, polissurdo. Tá certo? Gente, mas aí eu te pergunto, o que acontece com os negros após a abolição da escravatura? Tá certo? Tem a obra de Gilberto Maringolin, tá, gente? Que pergunta os destinos dos negros após a abolição. Aconteceu o quê? Continuar trabalhando. E ali tem o quê? Tem o imigrante e tem o negro. Alguns falam, não, vou pra capital, vou pro Rio de Janeiro, tá certo? Chegam lá, vai morar onde, gente? Vai ficar o quê? Vai ficar nas ruas, tá certo? Vai ficar em esquina, em barraco. E aí vai fazer o quê? Esgota céu aberto, começa aquela sujeiraiada toda, aquilo que, gente, aquelas doenças. Aí o Rio de Janeiro fala, opa, não posso deixar isso, tem que limpar, tá certo? Não posso deixar esse tanto de praga que tem aí, não é isso? Tem que limpar. E aí faz o quê? Quer vacinar essa galera. Afinal de contas, vale lembrar o quê? Vale lembrar, tá, gente, que eles tiveram o quê? Um crescimento de mais de 200%, tá, gente, em 30 anos. É muita coisa. Então eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma reforma urbana e vão promover o quê, gente? Vão promover a vacinação dessa galera. Mas, não vou vacinar não. Gente, imagina, hoje tem idoso que não quer ser vacinado. Hoje tem mãe que fala, não vou furar meu bichinho não, vou levar lá não, levo lá pra passar mal. Você imagina naquela época, quer matar nós, vou não. Tá certo? E o governo fala, tudo bem, aí vai gerar revolta às vacinas, que você viu lá no 2º grau, lembra? Aí o governo fala, tudo bem, eu não posso obrigar você a se vacinar, mas aqui você não fica, limpa, queima, desinfeta tudo isso. E já que essa galera não pode ficar ali, vai ficar onde, gente? Onde pode pagar o quê? Onde pode pagar? Lugar nenhum. Vai começar a ocupar os morros. Vai ocupar o Morro da Providência, que vai ser o quê, gente? A primeira favela ali. E de lá pra cá, me diz qual é a situação desse sujeito. Gente, quem nasce na favela, quem cresce na favela, vai sair de lá como? Gente, nós estamos falando de 100 anos. E agora você já começa a entender, tá certo? O porquê das políticas raciais nesse país. Porque essa galera fez o quê, gente? Participou da cana-de-açúcar, participou do ouro, participou do café,
tá certo? Participou da indústria e a única coisa que eles lucraram foi o quê, gente? Foi chicote no lombo. E que política fizeram de lá para cá? Aí tem mais. Quando começa a industrialização, tá? Faz o quê? Vão trazer quem, gente? Imigrantes. Da onde? Do continente africano? Não. Começa atrás da onde, gente? Da Europa. Inclusive, tá? Você tem aqui um decreto de 1800 aqui e 93, tá? Que fala, né? Os imigrantes deverão ser da seguinte procedência: Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, Áustria, Suíça, Suécia, Escócia, Irlanda, Açores e Canárias, tá certo? Ou seja, gente, não é muito difícil do Trump, que falava o quê? Que queria o quê, gente? Imigrantes da Noruega, por exemplo. Como ele falou, ele não queria dos países de merda. Lembra disso? Referindo à América Latina? Referindo a nós? Foi isso. Então aí você já vê essa diferenciação. E o Brasil está produzindo o quê, gente? Então você vai produzindo café. Com quem agora? Com os imigrantes e com essa mão de obra escrava barata aí. É isso? Então nós temos fase de imigração aqui, grupos étnicos fazendo essa imigração. Até 1870, basicamente alemães no sul, tá? E suíços no Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Tá? De 1870 a 1930, italianos em São Paulo e no Paraná. E depois na terceira fase, crise do café, lei de cotas para imigrantes, japoneses, portugueses, espanhóis e italianos aqui, não é isso? E vão produzir o que, gente? Café. Vão produzir café, no caso aqui, não é isso? Lá atrás produz café, vem a manufatura Maria Louca, café, final do século XIX, crise do café, volta a produzir café, não é isso? Tá, gente? Primeira Guerra Mundial, nós vamos fazer o quê? Vamos começar a ter um pequeno desenvolvimento e uma pequena diversificação da nossa indústria, mas acaba a Primeira Guerra Mundial, vamos produzir café. Até quando? Até 1929. Quando tem o quê? A quebra da Bolsa de Valores. E com a quebra da Bolsa de Valores, ninguém quer saber de comprar o nosso café. E como não quer saber de comprar o nosso café, o que acontece? A gente vai quebrar a produção. E aí Getúlio Vargas sobe o poder. Aí vão lembrar que Getúlio Vargas, gente, é um governo keynesianista. Keynesianista, quando eu vou falar lá de interação do Brasil e a interação internacional, a internacionalização da nossa economia, eu explico o que é keynesianismo. Mas de forma rápida aqui é o quê? É intervenção estatal. Ele vai fazer uma substituição de importações, produzir aqui aquilo que nós fazíamos, que gente, importávamos antes. Ele vai criar o que? As grandes empresas brasileiras, Petrobras, Eletrobras, Companhia de Serviço Nacional, Companhia do Vale do Rio Doce, tá certo? Essa indústria de base. E vai criar a CLT. É isso, ele sobe ao poder para acabar com o quê? Com o poder dos cafeicultores. Mas ele faz o quê, gente? Ele vai comprar café. Ele vai pegar esse café que está excedendo e vai queimar, vai jogar ao mar, vai fazer o quê, gente? Vai enterrar. Para que isso? Para salvar o cafeicultor? É isso? Gente, o cafeicultor, meio quebrado, ele continua tendo a vida dele. Na verdade é para salvar o que? A economia. Porque se não salva, tá certo? Eu te pergunto, o que ia acontecer com quem planta o café? Com quem colhe o café? Com quem seca o café? Com quem torra o café? Com quem ensaca o café, com quem transporta o café, com quem faz o café e com quem toma o café. Quem toma café fica com dor de cabeça. E o restante, gente, desempregado na rua. É isso. Então, para evitar uma crise maior, se faz o quê? Tá? Você salva esse cafeicultor. Mas aí agora o Brasil começa a fazer o quê, gente? A ter a indústria, tá certo? Começa a industrialização. Não é isso? E quando você começa a industrialização, você começa a fazer o quê? A mecanização do campo. E se eu começo a mecanizar no campo, eu vou fazer o quê com esse trabalhador? Gente, rua. É o chamado desemprego estrutural. Essa galera vai para onde, gente? Nas cidades. Então eu tenho a industrialização do campo, aliado com a industrialização, levando essa galera para onde, gente? Para as cidades. No caso aqui. E aí eu volto àquele mapazinho lá de trás que mostra, né, gente, a produção de café aqui, tá? E o interior, né, com as outras produções. Mas agora eu vou começar a fazer o quê? A industrializar. O Brasil vai pegar toda essa base, os bancos, o dinheiro, todo do café e vai investir aonde, gente? Na indústria. Então agora você entende o porquê que São Paulo vai sair à frente de quem? Dessa industrialização aí, não é isso? Então você começa a concentrar essas indústrias onde? Em São Paulo, tá certo? Vai ficar ali mais ou menos até a década de 90.
Quando você começa a fazer o quê? A desconcentração industrial. Essas indústrias começam a espalhar para o país. Por quê? Porque ficar aqui ficou muito caro. Você quer alugar a loja do lado? Está muito cara, tá certo? Ficar aqui, o que acontece? Sindicato, mão de obra mais cara, tudo mais caro. E agora você já começa a ter matéria-prima, você já começa a ter o quê, gente? Transporte, já começa a ter o quê? Mão de obra especializada ao longo do Brasil. E é por isso que então agora você vê aqui como... Deixa eu ampliar para você, tá certo? Você vai ver aqui como que você vai, tá, gente, desconcentrar essa indústria. Aqui nós temos década de 70. Aqui nós temos o que, gente? Década de 90. Continua substancialmente, essencialmente concentrada onde, gente? No Sudeste. Mas você já começa a fazer o quê? Essa desconcentração industrial, no caso aqui. Beleza? Gente, e quais são quais as razões que levam a essa desconcentração industrial? Foi o que eu falei para você, olha aqui, uma política governamental de interiorização do território a partir da segunda metade do século XX. Aumento da disponibilidade de infraestrutura e transporte e redes em algumas áreas mais afastadas do país. Afloramento da guerra fiscal, que gerou competição entre os estados brasileiros em busca de atração de indústria, cada estado oferecendo mais vantagem. Oferta de terreno e construção de áreas industriais e tecnopolos em cidades localizadas em regiões antes não industrializadas. Aumento da disponibilidade de mão de obra qualificada e barata nas regiões interioranas. Saturação das condições socioespaciais das áreas densamente industrializadas, com problemas relacionados com excessiva poluição do ar, trânsito caótico, atuação sindical, aumento dos custos da mão de obra. Então isso vai levar o quê? A desconcentração industrial, no caso aqui, é isso? E aí agora você entende o porquê que esse mapa que eu mostrei lá atrás para vocês, nós temos aqui 4,13 milhões de pessoas trabalhando em indústria aqui, enquanto no Sul 1,5, Nordeste quase 1 milhão e o restante o quê, gente? Coisinha pouca, tá? Você teve a desconcentração, mas você faz o quê? Você tem majoritariamente aonde? No Sudeste. E aí você entende esse mapa aonde? No interior, mais agropecuário. No litoral, mais o que, gente? Mais indústria. E aí nós temos o quê? Nós temos a divisão regional, tá, gente? Nacional, interna do trabalho no Brasil. Beleza assim? Tranquilo? E aí nós falamos do tópico 1.2. E agora bora para o tópico 1.3. E o tópico 1.3 ele traz, né? A estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. Mas para falar da estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles, eu tenho que falar de quê, gente? De urbanização. Vale lembrar, gente, que urbanização, que as pessoas às vezes acham, não é você instalar equipamentos públicos de esgoto, não. Urbanização é o quê? É a taxa da população que sai do campo e vai para onde? Vai para as cidades. Isso que é urbanização. Então, nesse gráfico aqui, deixa eu ampliar para você, vamos lá. Tá? Nesse gráfico aqui eu mostro, olha só, gente, nós temos lá na década de 40, nós temos em azul 31% da população morando nas cidades, 70% morando no campo. Na década de 50, 36, 64. Na década de 60, 45, 55. E aqui na década de 70 já inverte, tá vendo? É o que eu falo pra você. Aqui na 65 é o marco, tá? De você sair o quê, gente? De você sair do campo para a cidade. É quando a maior parte da população brasileira já mora onde? Em cidades, tá certo? A população do campo vem subindo, tá? Até por causa da imigração. Mas você faz o quê, gente? Vem subindo mais ainda das cidades e passa. E depois na década de 70 vai acontecer o quê? A população do campo, tá, gente? Ele vai começar a diminuir em número de pessoas absoluto e relativo, e a da cidade só tende a crescer. Chegando no ano 2010, pelo censo de 2010, 16,84. Hoje já se fala que nós temos 86% da população brasileira morando nas cidades e apenas 14% no campo. Eu ainda moro em área rural, não é isso? Eu moro no Distrito Federal, eu moro em área rural, no caso, beleza? Tranquilo? Então nós temos o que, gente? Essa taxa de urbanização e que acontece exatamente isso, né? A saída do campo para as cidades, no caso aqui. Mas você vai saindo para cidades, vai formando o que? Grandes cidades. E aí nós temos conceitos a ser falados. Quais deles? Metrópole global. O que é uma metrópole global? Metrópole global, gente, é uma grande cidade com mais de 1 milhão de habitantes que tem importância no mundo inteiro. No caso do Brasil, nós podemos falar de quem? Tá? Nós podemos falar de São Paulo e Rio
de Janeiro. Tá aqui, ó, metrópole global. Destaca-se internacionalmente. Algumas das famosas metrópoles globais são de Tóquio, Nova York, concentram grandes populações e a cidade em seu entorno, com altos níveis de industrialização, economia e cultura influente internacionalmente. No caso do Brasil, nós falamos de quem? De São Paulo e Rio. Mas nós temos outro conceito, qual, gente? Metrópole nacional. O que vem a ser metrópole nacional? É aquela que tem influência no Brasil inteiro. Tá? Aí nós temos uma divergência de autores. Tem autores que falam, gente, que só São Paulo e Rio são metrópoles nacionais. Tem influência no Brasil inteiro. Tem outros autores que não, que já classificam outras capitais como metrópoles nacionais. Coloca São Paulo e Rio como ser metrópole global, tá certo? Mas também como ser metrópole o quê? Nacional. E além desse, colocou quem? Porto Alegre, Curitiba, tá? Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. Eu, enquanto geógrafo, particularmente, tá? Concordo com o quê, gente? Com a teoria que nacional hoje só São Paulo e Rio. Gosto muito desse mapa aqui, que mostra a abrangência de São Paulo e Rio fazendo o quê? Chegando no Brasil inteiro. Vamos lá, gente, me diz, o que Porto Alegre influencia no Brasil todo? Vai ser metrópole nacional. Por isso que eu considero ele muito mais metrópole regional. Mas não vale para a prova o que eu penso e o que eu deixo de pensar. O que tem que passar para você? Que existem as duas correntes. Um que falam, tá, que só São Paulo e Rio é metrópole nacional e outras que colocam outras cidades. Por isso que eu não acredito que caia na prova. Porque que qualquer forma que vai na prova, tá, dá recurso no caso. Beleza assim? Tranquilo? Nós temos outros conceitos. Tá? Uns são regiões metropolitanas e outros são RIDs. Regiões metropolitanas, na verdade, são acordos, até previsto na Constituição, no artigo 25, parágrafo 3º, tá? Que fala: os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, construída por agrupamento de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Ó, tô conseguindo decorar, tá vendo? Seja na forma dos governos estaduais, agora tem que olhar um pouquinho. Formas dos governos estaduais ganham autonomia para planejar e aplicar melhor os recursos, projetos de infraestrutura e de integração de interesse público. Tá certo? Às vezes a gente olha aqui, às vezes não. Tá, gente? Então, o que acontece? É isso. Tá? Então, na verdade, a região metropolitana é uma forma de você integrar em dois municípios, tá certo? Município de estados diferentes, tá? Fazer o quê? É lógico que quando vai para estado diferente tem que ter a participação do estado, né? Se é dentro do mesmo estado, tem que ter a participação do estado por causa dos municípios ali integrando. Para fazer o quê? Para que eles possam melhor planejar ações conjuntas, senão um estaria entrando o quê? Na esfera do outro. O que aconteceu em dezembro de 2018 com o Temer? Ele alterou o Estatuto da Metrópole, deixa eu ampliar para você. O Estatuto da Metrópole, obrigado. Estatuto da Metrópole, tá certo? Que é a Lei 13.089 de 2015 e que antes trazia assim: a unidade regional instituída pelos estados, integrada conforme o caso, tá? Não trazia Distrito Federal, por lei complementar constituído para agrupamento de municípios. Agora é colocado pelo DF, que DF também pode criar o quê? Uma região metropolitana, coisa que não podia até um tempinho atrás, beleza? Ah, professor, então entendi. E vai lembrar que hoje no Brasil nós temos mais de 70 regiões metropolitanas. Detalhe, às vezes eu posso, tá, gente, criar uma região metropolitana, né, com população inferior a 800 mil, que é o que diz a lei. Mas desde que eu tenho o quê? Mais de 65% morando na área urbana, mais de 65% na população economicamente ativa, trabalhando em funções estritamente urbanas. É isso, tá? Então vou criar isso aí. Eu tenho outro conceito, RID. O que é RID? RID é Região Integrada de Desenvolvimento. Isso é permitido pela Constituição, que permite a descentralização e a participação da sociedade civil, e ao tratar da regionalização, permitiu a articulação da União sobre complexos geoeconômicos e sociais. O que acontece? Eu tenho, por exemplo, aqui um município, vários outros municípios. Esse aqui, ele faz o quê? Ele desenvolve mais economia. E aí você vai causar desigualdade social com o outro. Esse mais rico tem obrigação de influenciar no outro? Não. O que você faz então? Você cria uma rede, tá, gente? De municípios limítrofes, tá? Com o que, gente? Com estados, e vai fazer o quê? Aprovado isso no Congresso, ou seja, tem que ter a bênção da União. Aprovado, a rede vai ter prioridade no recebimento de recursos da área federal. Nós temos atualmente 3 RID no país. A primeira, a RID DF,
tá certo? Goiás, Minas Gerais, né, chamada rede DF em torno. Depois a segunda, rede Grande Teresina, Piauí, Maranhão, tá certo? Juntamente, na mesma data, foi criado o que? A rede Petrolina Juazeiro, Pernambuco e da Bahia, tá certo? O que acontece? Agora tem dois projetos, deixa eu ampliar aqui, tá aí para você, tá? O PLC 122, que quer criar a rede Cariri-Araripe, tá? Chamada de RIC, é Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí, e a PLC 469 de 2013, que quer criar a rede Bico do Papagaio, tá certo? Pará, Tocantins e Maranhão, que atualmente eles constituem o quê, gente? A região metropolitana de Marabá. E ao criar, não vai acabar a região metropolitana. Eles podem continuar fazendo o quê, gente? Política em conjunto ali. Mas eles querem fazer o quê? Eles querem ter também prioridade em recebimento de recursos federais. Beleza? Então tá aqui. Enquanto nacionalidade legalmente constituída, a RID tem que, gente? Prioridades no recebimento desses recursos, ok? No item 1.3 que traz estrutura urbana brasileira das grandes metrópoles, não posso deixar de falar dos principais problemas urbanos. E aí vamos lembrar, né, de um grande problema urbano no Brasil, significa o que? São moradias. O governo até fez o programa Minha Casa Minha Vida, que agora recentemente a equipe do Bolsonaro falou o quê? Que a Caixa Econômica ia financiar para a classe média, tá, a juros de mercado e não mais subsidiada, não é isso? E um grande problema quando se fala em moradia no Brasil são o quê, gente? São as... Opa, vai, funciona? São as favelas. Já que não funciona aqui, vamos ver se aqui funciona. Ah, foi, tá certo? Tá, gente, são as favelas, no caso, não é isso? Deixa eu ampliar para vocês que grande parcela da população brasileira vive aonde? Vive em favelas. Você pega o Pará, por exemplo, gente, 17%, o Amapá 16%, Rio de Janeiro 13%. É muita gente vivendo em favelas. Se você pega regiões metropolitanas, turma, olha só isso aqui, ó. A região metropolitana do Belém, você tem 54% da população vivendo em favelas. Agora a pergunta que sempre me faz, professor, o que é a favela? Eu sempre falo, né? Favela, quem mora em favela sabe o que é favela. E quem não mora em favela sabe onde é que é a favela, tá certo? Mas de forma rápida e simples, a gente fala que favela é aquela área que foi basicamente abandonada pelo Estado, que o Estado não tem tanta autonomia, então você vai denominar o quê? Pela autoconstrução. Mas nós temos algumas características de favela. Tá aqui, ó. Insuficiência histórica de investimento do Estado e do mercado formal, principalmente do imobiliário, financeiro e de serviços. Forte estigmatização socioespacial, especialmente inferida por moradores de outras áreas da cidade. Níveis elevados de subemprego e informalidade nas relações de trabalho. Edificações predominantemente caracterizadas pela autoconstrução. Você não chama ninguém, não paga ninguém para construir. Você mesmo constrói porque, gente, não tem dinheiro. Apropriação social do território, com uso predominantemente para fins de moradia, não é isso? Não tem outra coisa a fazer. Indicadores educacionais, econômicos e ambientais abaixo da média do conjunto da cidade. Ocupação dos sítios urbanos marcado por um alto grau de vulnerabilidade ambiental. Me diz aqui, gente, olha só para você ter deslizamento de terra aqui. Grau de soberania por parte do Estado inferior à média do conjunto das cidades. Alta densidade de habitações no território, é muita, olha só o tanto que é gente em cima de gente, fazendo gente. Taxa de densidade demográfica acima da média do conjunto da cidade. Relações de vizinhança marcadas por intensa sociabilidade. Essa aqui eu gosto. Quem mora em apartamento, qual foi a última vez que você falou que seu vizinho da frente? Quem mora em favela não, gente. Chegou, já fala com o vizinho da frente, saiu, tá? O pessoal tá saindo de mansinha. Opa, essa noite vocês estavam alguém passando mal, tinha gente gemendo lá demais, tá certo? Que é tudo o que, gente? Grudadinho, tá certo? Então tem uma alta sociabilidade aí nisso. Alta concentração de negros, tá? Vão lembrar que pela Lei 12.288, artigo 1º, inciso 4º, esse é o Estatuto da Igualdade Racial. Negros são todos aqueles que no Brasil se declaram pretos ou pardos. Segundo os dados do IBGE, 9% se declaram pretos, tá? 45% declaram pardos, então negros no Brasil, 50 e mais ou menos 54%, não é isso? E descendentes de indígenas em algumas regiões. Grau de vitimização das pessoas, sobretudo a letal, acima do que, gente? Da média das cidades, tá certo? Então você tem o quê? Você tem essa caracterização da favela. Então a moradia é um caso sério e é um problema sério urbano no Brasil. Assim como é o transporte. Tá, gente? Você tem o quê? Você tem cidade que tem até transporte, mas não atende a população. Você sabe disso, tá certo? Vai estar sempre tá o quê, gente? Tá sempre lotado. Eu tenho certeza que já passaram por essa situação, não já? Tá sempre lotado. Então, questão de transporte no país é outro caso sério que falta planejamento.
Isso? E a pessoa perde o transporte, chega atrasado no serviço e perde o serviço. Nós temos outro dado horroroso. Qual? Desemprego. Tá? Vamos lembrar, gente, que nós chegamos a 12 milhões de desempregados, 11,6% da população. Felizmente, esses dados estão caindo. Tá? Agora, em janeiro de 2019, esses dados começaram a cair. O Brasil está sendo a moeda que mais está valorizando frente ao dólar no mundo. Tá certo? Estão começando a acreditar no nosso país. Tá? O governo tem dito um combate à corrupção. Né? E aí até mesmo os militares, quando saiu aquele negócio do Flávio Bolsonaro e tal, o pessoal lá, os militares, ó, vem cá, ó, não tem nada a ver com o governo, mas há explicação aí, tá certo? Então com isso você faz o quê? Tá em Davos, não é isso? O Bolsonaro em Davos, juntamente com o Moro, falou assim, ó, é o seguinte, nosso principal discurso é qual? Tá? Nós lá vamos combater a corrupção. Você, empresa, pode produzir lá agora. Por quê? Porque agora você vai ter que pagar propina, mas não. Tá certo? É isso. Então você tem o quê, gente? Um alto desemprego ainda nas cidades brasileiras, no meio urbano. Tá certo? Veio até a proposta de se criar duas carteiras. A carteira azul já existe e a carteira verde e amarela, falado pelo Bolsonaro, que não seguiria todos os padrões que tem o quê? A carteira azul. Manteria aqui, segundo ele, tá, gente, os direitos e prerrogativas previstos na Constituição, mas tinha maior facilidade de negociar com quem? Diretamente com o empregador. Outro problema urbano sério é o que? Saneamento básico. Vocês sabiam que mais de 40% dos domicílios, eu não estou falando população, estou falando domicílios brasileiros, ainda não tem rede de esgoto? Então a população é muito mais, beira 60%, gente. E se eu tenho pessoal com esgoto, vai fazer o quê? Tá, você vai ter com doenças. Olha só esses dados aqui para você, ó. Região Norte, 10% apenas com tratamento de esgoto. Nordeste, região urbana, 31%. Centro-Oeste, 51%. Sudeste, 83%. E no Sul, que a gente às vezes imagina diferente, 45%. Então você tem o quê? Um déficit muito grande aqui. Não é isso? E se o pessoal não tem esgoto nesse tratamento, vai o quê? Adoecer, tá? Aqui apenas falando, né? Apenas 40% do esgoto gerado no Brasil é tratado, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, 85% dos rios monitorados pela SOS Mata Atlântica não têm boa qualidade da água e mais 70% das doenças levam a internações decorrem do contato com água contaminada, suja, ok? E aí se está contaminado, vai dar outro problema. Qual, gente? Saúde, que é um problema sério. Apesar de nós termos o SUS, que é considerado um dos melhores sistemas do planeta, tá certo? Vamos lembrar que lá atrás, antes da Constituição de 88, tá, a gente não tinha o SUS, a gente tinha o quê? A gente tinha o INAMPS, Instituto Nacional da Previdência Social, e só era atendido no sistema público quem tinha carteirinha. Tá? Então era bem seletivo. Depois, com o SUS, tá, é que você faz o quê? Que você abre para todos. Mas aí nós sabemos qual é a qualidade que tem hoje, não é isso? Nós sabemos a situação que está hoje. E é por isso, para atender a essa população, é que foi criado no governo Dilma o programa Mais Médicos. Não é isso? Que inicialmente ofereceu vagas para quem, gente? Para médico brasileiro na primeira etapa. Não conseguiu ocupar todas as vagas. Oferece vagas para o mundo inteiro. Não consegue. Por isso o Brasil aciona a ONU, que aciona a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que aciona quem, gente? Cuba. E Cuba manda médicos cubanos. Aí, tá, nossa Confederação de Médicos no Brasil fez o que, gente? Falou que só podia vir de fora quem fizesse o revalida e aprovasse. Um teste que reprova quase todo mundo. Em 2010, reprovou, gente, menos de 1% foi aprovado. Em 2011, só 14%. Em 2012, 12,5%. Em 2013, 7%. Então você vê que realmente é o que, gente? Uma prova para reprovar, para você manter o quê? Para você manter uma reserva de mercado. Mas aqui eu tenho um dado que mostra, antes do revalida, ou antes do Mais Médico e após o Mais Médico aqui, como era a carência e como é que melhorou, não é isso? E eu gosto dessa charge, né? O senhor prefere ser atendido por um médico brasileiro ou cubano? Ué, antes não tinha médico, agora tá dando para escolher, mas vamos lembrar que no final de 2018, os médicos cubanos saíram, tá certo? Foram ocupados grande parte das vagas por médicos brasileiros, mas ainda tem o que, gente? Muitas vagas que estão ociosas, no caso, não é isso? E ainda tivemos o governo Temer proibindo o surgimento de novas vagas, novas faculdades de medicina nos próximos 5 anos, em final de 2017. Um outro problema sério, tá, urbano brasileiro é o que, gente? É a violência. Mas violência, eu falo para vocês depois do intervalo, que é um capítulo a